Fala Dev, meu nome é Roberto Moura, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como encarar as vagas de programador que a gente encontra por aí. Bora? Primeiramente, se você vê uma vaga, se você vê um negócio desses, você corre, porque o cara quer que você recrie o Google, Yahoo e tals com a mesma capacidade, pagando R$2.600, R$5.000. Agora falando sério, muitas vezes a gente está procurando uma vaga e chega naquela vaguinha que tem um monte de requisitos, caras pedindo um monte de coisa, e a gente fica meio nervoso pensando, nossa, será que eles usam tudo isso? Será que eu preciso saber tudo isso? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu quero que vocês mantenham em mente é que muitas vezes quem escreve essas vagas, essas descrições, são o pessoal do RH. E às vezes eles não sabem muito sobre o que exatamente a vaga precisa. Às vezes a pessoa que está contratando fala, olha, contrata para mim um desenvolvedor back-end. E a pessoa do RH não vai saber o que precisa para a vaga, qual a tecnologia específica. Então às vezes eles jogam no Google lá, desenvolvedor back-end, e pega aquela lista de coisas que um desenvolvedor back-end super ultra master deveria saber e coloca na mesma vaga que ele deve saber C#, Java, Node, um monte de arquitetura, só vai botando coisa na vaga. Então assim, não se preocupa que às vezes não são nem os donos das vagas que escrevem a descrição. Outra coisa também é que tem muitas vagas que pedem de tudo. Um profissional tem que fazer tudo de todas as áreas. O cara tem que ser front, back, DevOps, Scrum Master, o cara tem que fazer tudo. Se você vê umas vagas assim, desconfia também, porque às vezes nem a empresa sabe o que eles estão querendo. Então imagina você entrar na empresa que nem a empresa sabe o que quer. Aí complica. Então tome muito cuidado com essas vaguinhas também. Outro ponto importante também é que a empresa em si, ela não espera que você saiba tudo que tem na vaga. É importante você compreender a maioria das coisas, mas muitas vezes tem tecnologias aqui que nem eles usam, que eles pedem no escopo, mas a própria empresa em si não tem o recurso, não tem a tecnologia. Então não se preocupa muito com isso. Eles esperam que você saiba a maioria das coisas, claro, mas que você saiba se virar para aprender. Que uma vez que você esteja dentro da empresa, você consiga se virar, consiga estudar sozinho para poder aprender essas coisas. Então fiquem tranquilos com vagas cheias de requisitos. Mas qual que é o ponto importante desse vídeo? O que eu quero falar para vocês? Muitas vezes a gente vê essas vagas que pedem um monte de coisa. Eu também não acho justo. Não acho justo os caras pedirem um monte de coisa para um único profissional que ele vai ter que fazer de tudo. Mas é assim que são as coisas. E você pode encarar essa lista de requisitos como um checklist de estudos para você. Então se a gente olha essa vaga, o que os caras pedem? Eles pedem C#, pedem que você tenha conhecimento em Git, saber sobre Scrum, Kanban, SQL, algum serviço de mensageria. Tipo, eles descrevem aqui tecnologias e metodologias que você pode de fato encontrar no dia a dia de trabalho deles. Mas aí você pergunta, eu preciso aprender tudo isso? Eu preciso ter experiência com tudo isso para poder entrar na empresa? Não necessariamente. Às vezes você só precisa saber um pouco de cada coisa, o conceito essencial de cada coisa, o suficiente para poder conversar com a pessoa que está te entrevistando. Fala, olha, eu posso não ter trabalhado com mensageria, mas eu sei que funciona assim, 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 tem essas plataformas, eu entendo os conceitos por trás dessa tecnologia. Posso não ser o expert de Docker, não ser o expert de CI/CD, mas eu já li sobre isso, já sei como funciona, já posso ter usado um Docker antes para fazer algum serviço. Então assim, você tem que entender o suficiente para poder falar sobre as coisas que estão aqui. E melhor ainda, se você tiver algum exemplo de uso no seu repositório. Fala, olha, eu não sou expert de Docker, mas se você olhar aqui no meu repositório, eu já implementei um container, já sei como funciona, eu fiz assim, assim, assim. Então você tem que saber o suficiente para poder conversar com a pessoa na entrevista e ela poder sentir de você. Ele pode não saber a princípio, mas eu sei que ele sabe se virar. Ou então ele já usou aqui num projetinho, alguma coisa que ele fez, então eu sei que ele sabe o conceito disso daqui. E uma coisa importante também é que vocês podem perguntar essas coisas durante a entrevista para a pessoa que está te entrevistando. Vocês podem falar, olha, vocês também usam esse monte de tecnologia e metodologia, RabbitMQ, Kafka, essas coisas? E muitas vezes a pessoa fala, não, a gente nem tem isso na área. Ou então ele fala, não, a gente tem um DevOps específico que mexe aqui no nosso CI/CD, no nosso Docker. Ou então tem uma pessoa de DBA aqui que ela só mexe no banco de dados e você acaba precisando saber só sobre C#, só sobre .NET. Então isso daqui também é uma coisa muito boa para você conversar com a pessoa que está te entrevistando. Também para não ter nenhum mal entendido, você é contratado, chega lá e não tem nada disso daqui que está na lista, e às vezes é uma tecnologia que nem está pedindo aqui. Então é um tópico muito importante para você conversar também com quem está te entrevistando. E o último ponto que eu quero que vocês mantenham em mente é não se deixar intimidar pelo número de candidatos que estão inscritos em uma vaga. Às vezes você vê aquela vaguinha no LinkedIn e tá lá, 1000 candidatos se inscreveram nessa vaga. Significa que você tem 1000 concorrentes para essa vaga?
Não necessariamente, porque muitas vezes você clica em se inscrever, em aplicar na vaga, você cai num outro site, que é o site de vagas da própria empresa mesmo, e é lá que os processos acontecem. O LinkedIn é só um meio de te levar até lá. E muita gente chega nessa página e desiste, fala, não, vou preencher depois, ou então, o processo é muito complicado, nem vou me inscrever nessa vaga. Mas isso contabiliza aqui no LinkedIn. Então é mais uma pessoa inscrita aqui na vaga no LinkedIn, mas que não necessariamente se inscreveu na vaga. E é isso aí, gente. Eu quero que vocês encarem essas vagas com unhas e dentes, sem se deixar intimidar pela quantidade de inscritos, pela quantidade de requisitos que aparenta ter aqui, porque nem todas essas coisas refletem a realidade da vaga ou da empresa. Combinado? Então, muito obrigado pela sua atenção. Tem algum comentário, algum elogio, alguma coisa, escreve aí nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!